Olá, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui no Espaço Mulheres de Cristo com a Sandra. Olá, Sandra, tudo bem? Tudo bem, Fernanda. A Sandra é esposa do Fábio, goleiro do Cruzeiro, e ela vai nos dar o privilégio de estar contando um pouquinho do testemunho dela. Sandra, e aí, me conta como que foi a sua conversão? A minha conversão foi de uma forma que a gente fala que foi pela dor, né? Fábio teve uma lesão em 2007 e eu sentindo a dor do meu marido, né? Vendo tudo que ele estava passando, e ali nós tivemos amigos que nos acolheram e começaram a falar da palavra de Deus pra gente, onde a gente teve amor mesmo, a gente viu aquele amor verdadeiro. E ninguém falava do que tinha acontecido relacionado a essa lesão, relacionado ao jogo que ele se lesionou. Então eu falo que naquele momento Deus realmente colocou a gente no pó, porque a gente teve a oportunidade várias outras vezes de aceitar esse amor. E nós não quisemos. E como que foi essas outras vezes assim? Olha, uma forma que me marcou muito, mas me marcou depois que eu fui ver o cuidado de Jesus com a nossa vida, eu tinha 6 meses de casada e eu era uma pessoa extremamente controladora. Eu organizava minha vida do jeito que eu achava que tinha que ser. Então, eu acreditava em Deus, mas em nenhum momento eu deixava Ele direcionar a minha vida. E eu lembro de um desses momentos, 6 meses de casada, eu falei assim, eu vou casar, depois de 2 anos eu vou engravidar, que eu vou querer ter filho. E nesses 6 meses de casado, quando Deus já estava ali batendo na porta, né? Nosso coração ali, Jesus já estava ali, e a gente ali com ele fechado. E foi quando nós fomos numa reunião de amigos, nos convidaram para ir na casa deles, e um pastor no final da reunião veio orar por mim, pelo Fábio, e ele orou e falou assim, Deus manda um presente para vocês, você está grávida, e ele manda avisar. E naquele momento, eu assim, fiquei muito brava, porque muitos vieram dar os parabéns para a gente, né? E eu fiquei muito brava, falei assim, eu conheço minha vida, eu só tenho 6 meses de casada, mas engravidada daqui 2 anos. E no outro dia eu fui cedinho fazer exame de sangue, para poder chegar na próxima reunião e mostrar para as pessoas, mas eu não estou grávida, esse pastor é isso. E o que aconteceu foi que, quando eu liguei no laboratório para pegar o exame, a moça falou assim, olha, você está grávida. Naquilo eu comecei a chorar muito, eu estava com o Fábio dentro do carro, eu lembro exatamente assim onde eu estava. E eu comecei a chorar porque eu não aceitava aquilo. Se eu controlo a minha vida, como pode alguém me falar? Mas foi uma forma assim de Deus falar assim, eu estou no controle da tua vida, né? Esse filho eu que mandei, e mesmo assim eu fiquei ainda bem firme naquela questão de que eu que controlava a minha vida. E eu falo que Deus nos tirou do Rio e nos trouxe para Belo Horizonte. Mais uma vez eu vejo esse cuidado, porque era a única cidade onde eu não queria vir. O Fábio tinha proposta de 3 outros clubes e eu falava para ele, só Belo Horizonte que eu não quero ir, os outros 2. E por que essa resistência com Provavelmente espiritual. Provavelmente, eu creio nisso, eu creio que o dia que eu estiver lá diante de Deus, a gente vai sentar e Ele vai me confirmar isso, porque aqui é onde tudo mudou. Aqui foi o divisor de águas das nossas vidas, né? A minha, do Fábio, foi aonde realmente a gente viu que ele cuidou, né? E eu lembro do dia de estar contando nosso testemunho para um amigo nosso, e esse amigo falou assim, sabe por quê? O diabo tentou tanto contra a vida de vocês, porque ele sabia que vocês, na presença de Deus, vocês iam fazer diferença. Como tem feito, né? Amém. Sandra, mas me conta, aí ele se machucou? Foi um jogo, uma final de campeonato, né? E Mineirão lotado. E teve o primeiro gol, o segundo gol, ele tomou um chapéu, se lesionou, rompeu os ligamentos. E no terceiro gol ele não fez o pênalti, mas o juiz deu como se ele tivesse feito pênalti. Então a gente vê assim, tudo Deus falando assim, olha, para ele não adianta ser só isso, tem que ser mais, para que eles possam se render. E daí no quarto, ele tomou o quarto gol, ele tomou um gol de costas. Ele estava indo de costas para o gol para pegar a bola e soltar a bola muito rápido lá depois do terceiro gol, e ele tomou um gol de costas. E aquilo, eu lembro assim, de sair daquele Mineirão com a torcida toda xingando ele. Mas xingando, eles colocaram a derrota toda, e era uma final de campeonato nas costas dele. E para mim, como esposa, foi muito difícil, e ele chegando em casa ainda lesionado. Então foi uma semana que no outro dia, quando ele chegou na toca, tinha faixas pedindo a saída dele. A torcida estava na porta da toca pedindo a saída dele.
E daí foi uma semana que todos falavam que esse goleiro nunca mais joga em time nenhum, depois que tomou esse gol vai ficar marcado. E também, e a torcida falando que não queria mais mesmo ele vestindo a camisa do Cruzeiro. E daí foi quando chegou esses amigos, só que eu lembrei das reuniões que me convidavam para ir em Belo Horizonte. Quando eu cheguei aqui, eu já recebi convites para ir nessa reunião de mulheres, e eu falei assim, essas meninas acham que eu não conheço Deus, que insistência. E não queria, mas eu lembrei. E eu liguei perguntando quando que teria culto. E elas falaram assim, não, vamos sair. E nesse momento que nós saímos, eu, o Fábio, a Roberta e a Giovanni, eles deram testemunho da vida deles. Eu fiquei muito impactada com aquilo. E a gente estava precisando muito naquele momento. Foi uma semana muito difícil, porque eles começaram a falar que era mentira que o Fábio tinha machucado. Que ele não tinha caráter, que ele não queria ir no último jogo, que o Cruzeiro estava tirando ele também. Então, teve várias coisas que mexeu no nosso interior. Isso foi muito difícil, né? Você passar uma semana com muitas pessoas te criticando, falando mal. E eu lembro de que o Fábio até chegou no Cruzeiro e o presidente na época falou, não, você vai recuperar aqui, fica tranquilo, né? A gente quer que você recupera, vai tratar a lesão. E essa lesão, quando ele fez os exames, o tempo para ele ficar afastado era de 4 a 6 meses, no mínimo 4, né? Ou poderia ter de 6 a 8 meses. E eu lembro que foi muito difícil para ele, nunca tinha machucado, né? E o que aconteceu? Neste momento nós começamos a ir para a igreja, para a reunião de mulheres, ele participando de igreja de vocês? A Igreja Batista Getsemane, pastor Jorge Linhares. E daí, o que aconteceu foi que nesse tempo ele não podia treinar e ficava em casa de repouso. E na segunda semana que ele estava de repouso, e a gente já praticamente todos os dias as pessoas dando aquela palavra de ânimo, o pessoal da igreja era o único lugar onde se não ouvia falar do gol que ele tomou. Ninguém, Deus blindou a gente assim para falar assim, olha, ali eu te recebo, né? Ali que eu te quero, ali que você vai ter paz. E na segunda semana ele me chamou. Eu estava no quarto do Pablo e ele gritou, Sandra, corre aqui. E eu cheguei lá, ele falou assim, Sandra, eu estava aqui passando o canal e parei, missionária R.R. Soares, da Internacional da Graça, parei no programa. E ele, bem na hora, ele falou assim, eu vou orar agora por pessoas que estão lesionadas do joelho. E foi quando ele falou que pegou aquilo com fé e começou a orar. Ele falou que na hora que ele começou a orar, o joelho dele começou a queimar muito, muito. E ele falou assim que Deus, foi a primeira vez que ele ouviu Deus falando com ele, você não vai ficar esse tempo parado, eu vou te mostrar quem sou eu na tua vida, você vai voltar em 2 meses. Eu me emociono, porque daí entra a minha parte, né? Você vai voltar em 2 meses e 15 dias. E naquele ele me gritou e eu corri lá e falei assim, o que foi? Ele falou assim, nossa, aconteceu isso e isso. E Deus falou que eu vou voltar em 2 meses e 15 dias. E eu assim, muito no início da caminhada, eu simplesmente falei para ele assim, legal. Eu não acreditei naquilo, sabe? Só falei, legal. E Deus foi tratando. E ele indo fazendo um tratamento, e Deus tratando na nossa vida. Mas mesmo assim, é uma pessoa muito aquela assim, eu tenho que ver para crer, né? E muito determinada naquilo que eu achava que tinha que ser minha vida. E eu falo que é nessas horas que a mulher sabe onde fica a sua casa, porque se eu tivesse rejeitado isso, eu não teria a bênção de mesmo com a dureza, você... Eu fiquei ali esperando, né? E foi quando um goleiro entrou, machucou, o segundo goleiro. O terceiro goleiro entrou, não foi bem, a torcida não estava gostando. E o treinador falou assim, Fábio, eu estou precisando. Daí o Fábio falou assim, eu estou pronto. Daí o médico falou assim, Fábio, você não está pronto, você não pode voltar. Ele falou assim, não, eu estou pronto. E foi de uma forma muito natural. E foi como Deus falou, que ele não faria esforço nenhum para colocar ele no lugar onde Deus tirou. Não, entendeu? Deus deu... tinha um tempo. Tinha um tempo, foi onde Deus tratou. E eu lembro de eu estar no Mineirão e a torcida toda gritando o nome do Fábio de novo. E eu não tinha me atentado do tempo que ele tinha ficado parado. Eu falo que quando a gente está assim com a visão do mundo, a gente fica cega para tudo, né? E eu lembro que eu no Mineirão eu virei para uma amiga e perguntei que dia era. E quando ela me falou o dia, eu busquei o último jogo e fiz as contas no dedo. Deu 2 meses e 15 dias. Exatamente. Então, assim, naquela hora eu falo que Deus tratou comigo. Porque foi na hora que eu me rendi mesmo, que eu falei assim, olha,
ele me deu a data exata. Ele falou assim, olha, vai ser assim, mas não é para o Fábio, é para você. Para que você acredite que realmente eu estou no controle da vida de vocês. Né? E foi de forma muito linda, foi quando ele voltou e depois ali Deus se foi honrando e eu falo que foi quando a gente decidiu mesmo. Nós somos de Cristo e a gente começou a viver uma vida assim. E já são 7 anos, né? E tem sido bênção, nossa família fala que hoje eu não consigo imaginar como a gente vivia antes. Sem a presença de Jesus. Glória a Deus. E antes dessa conversão, vocês viviam bem? Tinha alguns atritos? Muitos. Porque tem muitos que estão assistindo, sim, nós que... Eu falo assim, a alegria do Fábio era a bebida, né? Sério? Ele só se alegrava bebendo, e bebia muito, mesmo sendo um atleta. Era uma coisa que me deixava muito brava, irada. Eu lembro de vezes assim, que eu chegava até a agredir ele quando ele estava bêbado, porque aquilo me fazia mal, né, de ver ele daquele jeito. Então ele se tornava uma pessoa extremamente ciumenta. Não me agredia, mas assim, machão, eu tenho que voltar dirigindo, você não vai pegar o carro. Eu lembro que isso marcou muito para mim. Depois o Pablo, nosso filho, a gente tem Pablo de 9 anos hoje, ele virou para mim e falou assim, mamãe, depois de convertido, né? A Valentina que teve sorte, a Valentina está com 3 aninhos hoje. Eu falei assim, por que, filha, a Valentina teve sorte? O que aconteceu com a vida dela? Eu falei assim, porque ela já nasceu num lar cristão. E nós convertemos, o Pablo só tinha 2 aninhos. Então você imagina que uma criança, 2 anos só de vida dele, alguma coisa marcou. Por ele falar isso, que a irmã teve sorte, né? Então, provavelmente, não era bom o exemplo que ele tinha dentro da nossa casa quando nós não éramos cristãos, né? Quando nós não seguíamos a palavra. É tão importante você estar falando isso, Sandra. Como eu falei, muitas mulheres estão desesperadas, com maridos, sim, desacreditadas que Deus possa fazer alguma coisa. E você é um testemunho vivo que Deus, Ele se importa conosco, né? Graças a Deus você deu ouvidos, sim, senão você continuaria na mesma vida. E Deus mudou realmente, foi um divisor de águas na tua vida, a presença de Deus, né? Mas eu falo que eu nem continuaria na mesma vida, Fernanda. Quando eu dou meu testemunho, eu falo assim, que eu não sei se eu estaria casada hoje. Pela sua personalidade. Pela minha personalidade, pelo meio que nós vivemos, né? Por aquilo que o Fábio estava seguindo de caminho, essa questão da bebida. Eu vou ser bem sincera, eu era uma pessoa assim, com toda a personalidade, tão forte naquilo que eu achava que tinha que ser minha vida, mas extremamente insegura, né? Porque eu falo que você ter um marido na presença do Senhor é o maior presente que você pode ter, né? Você ter confiança, você crer naquilo que Deus tem. Descansado. Descansado, extremamente assim, descansado, né? Você, então, não sei se eu estaria casada hoje, não sei se eu teria Valentina hoje, né? Porque como ele bebia, ele poderia dar um pulo para a mulherada, um monte de coisa. O que fosse, né? E isso, a mulher, quando ela é ferida, né? Eu falo que só mesmo o amor de Cristo para realmente cicatrizar isso e você ter uma nova caminhada aí, crer e acreditar que, né, que Deus está no controle. Mas realmente, assim, foi tremendo assim, o que Deus fez na nossa vida, mas porque a gente deu ouvido, a gente quis pagar um preço. As pessoas às vezes falam, nossa, mas tem que pagar um preço? Eu falei, tem, porque é um caminho estreito, né? A Bíblia deixa muito claro isso, né? Para que você venha depois, né, receber os benefícios daquilo que Deus tem para você, você tem que andar no caminho estreito. De renúncia, né? Renúncia, matando a carne todos os dias. Eu falo que agora eu tive uma experiência com a Valentina aqui. Eu lembro de eu ser uma mãe também muito rigorosa com o Pablo, e batia e chacoalhava. E isso não me causa mais dor, porque era um momento que eu não tinha Jesus na minha vida, né? E hoje os nossos filhos, o Pablo não corrige mais, porque ele tem amor, né? Ele tem diálogo. Valentina não, Valentina já teve uma personalidade mais forte, foi o que aconteceu agora um pouquinho. Então ela é uma menina que eu tenho que ser mais firme com ela. Então é varinha, né? Corrige ali na base. Mas você já viu a sua mudança, que não era com ira como antigamente. Outra coisa, eu falo que eu acho que como Deus olha pra gente e corrige a gente quando a gente precisa, com amor. Porque hoje, quando eu vou corrigir eles, eu tenho que me preparar, vou lá, converso, eu tenho que me segurar, porque eu corrijo com amor, entendeu? Eu tenho que me segurar assim, até para não sorrir, sim, né? Porque é uma correção com amor. Então, hoje, olha só, ela tem 3 anos. No início, eu tinha que dar as varadinhas mesmo. Hoje, ela já fez uma criação, cheguei lá e falei assim, filha, a vara está aqui. Se você não obedecer a mamãe,
vai ter que te corrigir. Daí ela já obedece. Daí ela para. Mas por quê? E não fica com raiva. E antes eu lembro que eu corrigi o Pablo, ela não precisei corrigir dessa forma, mas quando eu corrigi o Pablo com a mão, eu via que ele ficava magoado, ele ficava mesmo. E a gente corrige com ira, né? Aí causa ira, né? É. E hoje, assim, eu falo, é uma coisa que a gente busca a cada dia, né? Que é o que o nosso lar venha a ser mesmo uma paz, né? Que a gente possa, quando eu estou nos meus momentos de oração, eu falo assim, Deus, eu quero muito, Jesus, eu quero muito que vocês tenham prazer de habitar aqui em casa, que fique à vontade de entrar e sair, né? Que a gente não tenha vergonha daquilo que a gente tem vivido aqui dentro. Desfrutar do paraíso já aqui na Terra, né? Que é possível, né? É possível. Eu, quando algumas mães chegam assim e falam assim, olha, eu acho tão difícil educar hoje, eu falo assim, gente, eu não acho. Eu não acho, porque quando a gente educa aqui, ó, na palavra do Senhor, e quando você dá exemplos realmente daquilo que Deus quer que a gente seja como pais, como pessoas aqui nessa terra, como cartas, né? Eu falo que nós somos cartas, né? E escritas por Cristo. Daí não é difícil educar. Eu não acho difícil educar meus filhos no mundo de hoje. Amém. E Sandra, e depois dessa conversão, foi uma bênção? Vocês sofreram, assim, preconceito? Porque as pessoas olharam para o Fábio, mas ele bebia, e agora dessa coisa do passado dele? Muito, Fernanda. Eu falo assim, primeiros amigos, muitos afastaram, né? Então a gente viu assim, estavam com a gente, porque era aquilo que o mundo oferecia. Né? Tinha bebida, estava legal, né? E de repente, quando a gente converteu mesmo. Então, assim, eu não aceitava mais nada que desagradava a Cristo, ou que podia trazer à memória do Fábio aquilo que não foi bênção na vida dele um dia. E é bom também, só lembrando aqui, que eu lembro que o Fábio, quando converteu, ele parou de tomar cerveja, mas ele mandava ver no vinho. E ele se embebedava da mesma forma. E eu brava, porque eu converti, mas converti brava, sabe? Era pedrão, assim. E daí faltava sabedoria. Daí foi quando, buscando na palavra, né? E Deus fala, né? Que a gente ganha os nossos maridos só pelas nossas atitudes. Amém. Isso é importante estar ressaltando mesmo, porque tem muitos que vão pela força, né? E gera mais violência, né? Isso. E quando realmente nós vamos na oração, que não é fácil, né? Confiar totalmente em Deus, Deus age. E foi o que eu fiz. Joelho no chão e comecei a falar assim, Deus, agora eu aprendi, não é pela minha força, mas o seu Espírito Santo começa a tocar nele. E o Fábio assim, não coloca mais uma gota de álcool na boca. E é um cuidado que eu tenho também. Eu não coloco álcool nem para fazer, vamos dizer, uma receita dentro da minha casa. Porque para que ele não venha ter na memória, porque isso fica na carne, né? Então nem para isso eu coloco. Não, para fazer um risoto não coloco, porque para que ele não venha lembrar do álcool, né? Legal. É uma coisa assim que Deus me deu de direção. Então isso foi muito bom assim para que Deus pudesse me mostrar essa direção de que é pela sabedoria. E é bem legal você falar, porque às vezes a pessoa, igual ele teve isso, igual você falou, eu tento vigiar para não voltar, porque a carne, né, ela é falha. Muito. Né? Então nós temos que vigiar mesmo, e tem gente que fala, só um pouquinho não tem problema. E aí esse pouquinho que pode estar caindo numa armadilha do diabo. Numa armadilha do diabo. É uma das coisas que eu vigio muito, né? Porque como a gente estava muito ali impregnado no mundo, né? Nas coisas que o mundo oferecia, que parecia tão lindo, né? E eu vi o que Deus fez, a transformação que ocorreu dentro da minha casa. Eu fico assim, fechando todas as brechas para viver essa paz que a gente vive hoje, né? Porque você viveu o outro lado também. E que conselho você daria para muitas mulheres, ou esposa de jogador, que tem um marido que bebe, né, que trai, apronta? Você, como já viveu o outro lado, que palavra de encorajamento você poderia estar deixando para cada uma? Olha, Fernanda, eu sempre digo para as mulheres que você pode procurar na Bíblia alguma coisa sobre a sabedoria do homem em relação ao lar. A Bíblia fala da sabedoria da mulher, que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, o que eu posso deixar para essas mulheres? Eu resolvi abrir mão desse mundo para que a minha família pudesse ter paz. E eu não abro mão disso. Então, assim, se eu tivesse fechado o meu coração, se eu tivesse fechado os meus ouvidos para aquilo que Deus queria, para mim, mas não é só para mim, para todas vocês, porque Ele não quer uma vida
triste para nós aqui nessa terra. Ele falou que nós teríamos vida e vida em abundância. E é isso que eu vivo hoje. Mas por quê? Porque eu sigo o caminho que é Cristo. Então, que vocês venham ter sabedoria. E quando receber algum convite, vamos ouvir da palavra, vamos ali na igreja, ou vamos numa reunião de mulheres, num chá, não perca a oportunidade, que pode ser ali, o início, que Deus preparou para que sua vida venha a ser mudada na presença dEle, que a sua família venha ter paz, para que seus filhos possam crescer mesmo nos caminhos do Senhor, para que você possa ter um marido assim. Você pode estar achando impossível, eu creio que algumas estão ouvindo isso agora e estão achando, impossível, você não conhece o marido que eu tenho. Mas eu conheci o marido que eu tinha e hoje eu tenho uma bênção dentro da minha casa. Glória a Deus, fiquei tão feliz. Eu não conhecia o testemunho assim tão profundo do Fábio. E é muito legal, porque no meio que a gente vive, realmente, quantas mulheres, né, passam por isso, devido até à própria fama, as coisas, entre aspas, fácil, né, o acesso. Mas quando Deus entra, realmente Ele transforma tudo. A nossa família falo que é testemunho. Você falou sobre preconceito, né? Se a gente viveu muito preconceito. É legal também que alguns atletas que... O Fábio está aqui há 10 anos, né, no Cruzeiro, 9, né? E já são mineiros. Quando alguém passou aqui com a gente já convertido e vai para outros times, encontra com aqueles que jogaram com ele aqui antes da conversão, o Fábio... As pessoas, sério? Não, eu tenho que vir. Não, mentira. Não, o Fábio parou de ver. Não, mentira. Então, assim, por quê? Porque o diabo é enganador, né? Ele tenta mesmo mostrar para você que não tem mais jeito, que a tua vida é aquilo ali, que se seu marido é um derrotado, ele vai continuar derrotado, que se você era uma pessoa como eu era, quem me conhece também, minha família mesmo. A nossa família tomou um choque quando a gente teve essa questão de vida. E hoje, Fernanda, nós temos todos os nossos familiares na presença. Glória a Deus. Eu lembro assim de quando nós começamos a querer seguir a palavra de Deus. Nossa, minha mãe ficou muito brava, minha irmã, e eles tiravam sarro mesmo. Viraram tudo crente agora, isso aí vai passar. Mas quando você conhece esse amor verdadeiro, nunca mais passa. Você fica firme com ele. E a minha família hoje toda, na presença do Senhor, é muito lindo, assim, a família de Fábio também. Eu falo que tem 3 ali para a gente alcançar ainda, mas todos assim firmados, e a gente não precisou abrir a boca. Porque a gente abria a boca para pregar para eles, eles tiravam sarro. E eu falei assim, Fábio, a estratégia não vai ser essa, a gente vai ficar em e hoje você tem a família assim, pelo testemunho, ver eles contando isso, que foi pelo testemunho, nossa, mas a vida deles mudou muito. Isso que é legal as pessoas saberem também o testemunho. Às vezes a mulher em casa, ela quer o marido na presença de Deus, mas ela não dá testemunho. Sim. Né? Então o testemunho é muito importante. Todos nós queremos que os nossos familiares um dia aceitem a Cristo. Mas para isso há um preço a ser pago. Né? Eu lembro que quando o Fábio às vezes falava alguma coisa e eu batia assim, eu gritava, eu falava. Era uma loucura, era uma vida sem paz. E a hora que Jesus entrou mesmo, foi algo assim que ele foi tirando o Espírito Santo. Daí eu comecei a ter essa sabedoria de pedir, Espírito Santo, conduz a minha vida, as minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas atitudes, como mãe, como esposa. Eu falo que é o que eu mais amo fazer hoje. Que eu tenho certeza que o meu ministério Deus me deu, é a minha casa, é a minha família, e é algo que eu cuidei. E eu falo que o amor ele gera temor. Então, assim, eu aprendi a amar a Cristo e aprendi a temer também, porque a gente tem que ter esse temor, que um dia todos nós estaremos diante dele, né? E eu amo a palavra que fala que todo joelho, né, se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. E eu tenho plena convicção que esse versículo vai caber no dia que nós chegarmos diante dele. Jesus. E que é a hora que todos ali vão se prostrar e vão querer falar que só Ele é Deus. Só que daí já não vai ter mais tempo, né? Porque Ele nos dá o livre-arbítrio de receber isso aqui na terra, de fazer isso aqui nessa terra, né? E eu falo que é tão pouquinho tempo que a gente passa aqui perto da eternidade que a gente vai ter o lado dele. Às vezes as pessoas trocam os prazeres momentâneos, né, pela eternidade. Será que vale a pena? Não vale. Vamos estar orando, Sandra? Eu queria que você abençoasse as mulheres que estão assistindo. Que você profetizasse bênção na vida dela, restauração no lar delas, que eu creio que não é por acaso que nós estamos aqui. Amém. Amém? Senhor, nos colocamos aqui na Tua presença, Pai, por
falo que se Sua presença não for real na nossa vida, de nada adianta, Pai, estarmos aqui reunidos. Mas eu creio que a Sua presença é real, Pai, porque a todo tempo o Senhor nos mostra que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é amoroso, Pai, que o Senhor é perdoador. Pai, estou aqui diante do Senhor, Pai, para pedir por essas mulheres neste momento, Pai, que estão passando algum problema, alguma dificuldade, alguma luta, Pai. E o Senhor me diz, Pai, que o Senhor é com elas, Pai, da mesma forma que o Senhor fez na minha vida, o Senhor vai fazer na vida delas, Pai. Pai, que o Senhor cubra de toda a sabedoria neste momento as suas mulheres, Senhor. Que o Senhor venha dar o discernimento, Pai. Que o Senhor prepare pessoas para trazer essas mulheres, Pai, para o teu encontro, Pai. Que essas mulheres venham ser como coluna no seu lar, Pai. Que essas mulheres venham ser direcionadas pelo seu Espírito Santo, Pai. Que elas venham tentar, Senhor, abrir, Pai. Pelo menos tentar, Pai. Porque quando tentamos, Pai, nós sabemos que o Senhor vai ali, Pai, aos poucos, acalmando, dando direção, tocando, Pai. Nós precisamos pelo menos dar o primeiro passo, um passo de fé, Pai, um passo de coragem, para que vidas, para que famílias venham estar, Pai, firmadas na rocha, como a minha é hoje, Senhor, como a da Fernanda é, Senhor. Pai, alcança essas mulheres nessa tarde, Pai, que elas possam ter a plena certeza, Pai, que o Senhor é com elas, Pai. Te louvamos, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu carinho, Pai, pela tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Sandra. Deus te abençoe, tá? Obrigada. Um beijão para vocês e Deus abençoe e até a próxima. Tchau.